toda essa história, assim, qual foi o momento? Porque tudo que você tá contando é dessa realidade na fazenda, brincando, vendo a construção de empresas e tudo mais. Como é que você, assim, qual foi o momento que você entendeu que, bom, tem coisas que vão além do que eu vivo aqui, além do dentro da porteira, como a gente diz, né? Qual foi essa virada de chave? Foi antes da faculdade? Foi na faculdade? Porque quando a gente fala de pesquisa de mercado, tem várias linhas, né? Tem as pesquisas quantitativas e as qualitativas. Perfeito. Um painel de mercado é uma das metodologias de pesquisa quantitativa, Ah, né? tá. Não é, por exemplo, qualquer pesquisa quantitativa é um painel. Não. É uma das metodologias. Pesquisa Entendi. quantitativa você pode ter para vários, com outras metodologias. Essa é uma. Eu costumo, sempre quando alguém me pergunta, eu costumo falar assim, é como se fosse tirar uma fotografia do mercado. Trazer aqui para pragas, né? As pragas o complexo de pragas que a gente tem em Mato Grosso é completamente diferente. Talvez não completamente, mas é diferente do que a gente tem no sul. Então, isso com certeza influencia no resultado do painel, né? Então, tem alguns cruzamentos que sim são feitos. Por exemplo, um cruzamento de uma variedade, um híbrido que é BT, que tem ali uma transgenia para lagarta, e se tem se utilizado um inseticida para aquela lagarta naquele híbrido ou naquela variedade. Perfeito. Então, tem esses cruzamentos, em alguns casos, sim, mas hoje ainda não é tanto o foco da indústria, que é quem é a solicitante. A vida é a tal da roda gigante, né? Um dia você tá embaixo, outro dia você tá em cima, tá numa empresa, tá em outra. Então, nesses momentos, os valores são muito importantes, né? O caráter mesmo. Exato. Né? Então, enfim. Interligado. Sim. É tudo muito interligado. O produtor, a gente conversa diariamente com produtores, né? Eu tenho... em casa Lida, a gente tem, né? Na Lida. O produtor, em sua grande maioria, vamos dizer assim, ele tem essa vontade de usar, por exemplo, um bioinsumo, de utilizar um biológico. Muitos já entendem, ainda tem muito produtor que precisa de informação, que ainda precisa entender melhor. Se essas crianças vierem melhor preparadas, né, pro mercado, e não que tem que atuar diretamente no agronegócio, mas um olhar mais criterioso mesmo, né, e mais justo, porque hoje a gente vê coisas, assim, absurdas sendo faladas, sendo ensinadas, e muitas vezes a gente fica meio se sentindo de mãos atadas. Eu, particularmente, às vezes me sinto assim. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Eu, como sempre, estou super feliz em estar aqui com vocês, em mais esse momento de compartilhar informações com mais uma convidada super especial. Mas antes já te pergunto, tá inscrito no canal? Já tá acompanhando todo o nosso conteúdo aqui pelo YouTube ou pelo Spotify? Não sei por onde você está nos assistindo, nos ouvindo. Também pelo Instagram. Estamos aí em todas as redes, então fica o convite para que você se inscreva nos canais, acompanhe e compartilhe tudo o que você achar que merece ser compartilhado. E eu aproveito também para agradecer os nossos patrocinadores que estão conosco em mais um episódio, NF Agribela. Nos links aqui da descrição do episódio, vocês podem acessar essas empresas. A NF focada muito no desenvolvimento de sites, de comunicação visual como um todo, uma empresa fantástica. E a Agribela focada no desenvolvimento de ferramentas, de tecnologias para a nossa agricultura. Então, fica o convite para vocês conhecerem também essas empresas. E eu já vou apresentar aqui a nossa convidada, que... sempre, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu só trago pessoas especiais aqui, gente. Não tem como. Então, vamos lá, ó. Ela é engenheira agrônoma formada na Facto, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unai, aqui em Minas Gerais, com pós-graduação em bioinsumos e em proteção de plantas. Atuou por 10 anos em uma multinacional de pesquisa de mercado com foco no agronegócio, a Kleffman Group, contribuindo globalmente para a construção de painéis de mercado de defensivos químicos e biológicos, especialidades, sementes e máquinas. Trabalhou por 3 anos na área de inteligência de mercado na Algar Agro, empresa brasileira de originação, processamento e comercialização de grãos, e nos últimos 9 anos tem se dedicado à inteligência competitiva e às projeções de mercado. Vocês já estão vendo o rumo dessa conversa, né? Atendendo, indústrias e distribuição por meio da consultoria Blink e de projetos independentes.
Além de toda essa experiência profissional, ela é neta, filha e esposa de agricultores, então uma conexão que orienta aí a sua trajetória e o seu compromisso com o setor. Karen, seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast. Obrigada pela sua presença e por ter aceitado aqui participar. Muito obrigada, eu que agradeço ter essa oportunidade também, é muito importante, a gente que assiste, né, agora tá aqui numa outra cadeira, na cadeira de conversar, né, de trocar ideia, fico muito feliz com o convite. Obrigada eu mesmo. que fico, e você é uma das pessoas que eu vejo que realmente assiste, porque você participa, você curte, manda pergunta nas caixinhas, tá sempre interagindo, trazendo muitas informações também, então eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser ótimo para compartilhar com o nosso público aí, toda a sua experiência, e é legal, né, a gente estava falando aqui antes, porque você tem toda essa experiência profissional no sentido do mercado, números, painéis e tudo mais, mas também é agricultora, né, neta, filha, esposa, agricultora. Você estava me dizendo que vocês estão agora colhendo e tá aquela loucura, né? Conta um pouquinho mais, assim, sobre essa sua trajetória, como é que você chegou até aqui, como é que foi a sua história? Olha, eu lembro desde criança, né? Eu nasci no hospital, mas quase na fazenda. Quase na fazenda. Quase na fazenda. Então, vivi a minha vida, a minha infância e adolescência toda morando na fazenda. Na época, a gente morava em Cristalina, em Goiás. Minha família ainda mora lá, meus pais moram lá. Ah, vocês são de Cristalina mesmo. Nascimento, sou do Sul. Eu falo, eu sou brasileira. Entendi. Porque de nascimento, sou gaúcha, mas não tinha nenhum ano de idade quando fui morar em Goiás. Entendi. Então, fui criada lá. E criada na fazenda, então às vezes estudava de manhã, à tarde eu ia brincar no galpão, né, pular em saco de milho, de saco de soja. Meu pai na época, quando eu era criança, trabalhava com sementes fiscalizadas, né, ele plantava, mas tinha essa parte de sementes. Depois, quando eu já tinha acho que uns 9, 10 anos por ali, não, nem isso, antes ainda, acho que eu tinha 6, 7 anos, meu pai começou junto com meus tios uma empresa de aviação agrícola. Olha então, só, e eles são pilotos? Meu tio era piloto, ele já é falecido, mas era piloto, e daí tinha meu pai e meu outro tio na sociedade. Que legal. Então, assim, desde pequena, sempre estava ali acompanhando, né, o bastidor. Sim. Pulando de plantadeira, acompanhando. Então, assim, tem uma vivência e sempre escutando também histórias dos meus avós. Bacana. Né? Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. Daí, por parte de mãe, então, agricultura mais familiar, certo. Mas desde as origens. Então, tem dos dois lados. E casei com um agricultor também, agrônomo, e que vem de origens não teve agrícolas. Por onde fugir. Não teve. E aí, com toda essa história, assim, qual foi o momento? Porque tudo que você está contando é dessa realidade na fazenda, brincando, vendo a construção de empresas e tudo mais. Como é que você, assim, qual foi o momento que você entendeu que, bom, tem coisas que vão além do que eu vivo aqui, além do dentro da porteira, como a gente diz, né? Qual foi essa virada de chave? Foi antes da faculdade? Foi na faculdade? Não, foi bem antes. Acho que na infância mesmo, eu vejo que na minha família, tanto o meu pai como meus tios, né, os avós, sempre tiveram esse lado da ciência por trás. Olha só. Eu lembro eu era criança e foi chamado um pesquisador da Embrapa para ir lá resolver uma dúvida. Tinha alguma dúvida, eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa com planta daninha. E eu lembro de ter ido esse pesquisador, então do meu pai explicar que era um pesquisador que foi lá auxiliar. Aí já te brilhou os olhos. Já brilha os olhos, né? Então, na adolescência eu não tinha essa intenção de ir pro lado da agronomia. Sim. Mas sempre estava ali. Eu nunca fui muito do lado entre os irmãos. Eu sou a do meio né? Tenho uma irmã e um irmão. Era a que menos estava envolvida no dia a dia lá. Né? Os seus irmãos até hoje estão na lida? Não. Você era a que menos estava e virou tudo. Então, meu irmão também se formou em agronomia, minha irmã na área de contabilidade. Mas, na época, eu ficava mais... Eu gostava, por exemplo, meu pai trabalhava com sementes fiscalizadas. Então, nos sacos de semente, a gente tinha que escrever o nome da variedade, né? Da cultivar, a data, o lote, tinha tudo. Eu gostava de fazer essas coisas, né? Ia mais pro outro lado. E eu imagino que isso, só abrindo um parênteses, tenha te ajudado muito em tudo que você faz hoje, né? Sim, porque... De conhecer variedade, lembrar de todo um histórico e tal. De quando surgiu, por exemplo, a embalagem hidrossolúvel para um herbicida. Olha isso. Quando surgiu isso, meu pai levou,
né, de Caramba. brincadeira, falou assim, olha, pega esse saquinho pra você, lava ele pra você guardar algumas coisas. E eu fui lá lavar, derreteu, fiquei Derreteu. toda preocupada. Então, assim, algumas inovações na agricultura, né, as Fantástico. mudanças de empresas que eram de nome, depois se Junta, uniram, compra. formaram outras. Então, assim, eu vejo que a minha história, ela vem se formando Sim. junto com a agricultura. Então, coisas que hoje eu vejo que estão acontecendo e que vieram do passado e que eu sei também, olha, lá no futuro vai ser um pouco diferente, Olha só. né? E o que a gente pode correlacionar com isso? Caramba. Então, essa parte da ciência veio ali, Uhum. mas essa parte, por exemplo, do mercado, Sim. né, da inteligência de mercado, dos dados, isso veio já quando eu estava na faculdade e nem foi na faculdade em si, né? Foi muito mais quando eu conheci o trabalho na época da Kleffmann, né? Aham. Então, tinha um tio que prestava serviço para ela, Certo. para a empresa, e eu comecei, fiz meu primeiro trabalho, eu ainda estava na faculdade, né? Uhum. Então, ali que eu comecei a entender esse outro lado da pesquisa de mercado Entendi. e inteligência de mercado. E é até, eu não sei se é uma impressão, né? Eu vejo que hoje a gente dá muita atenção para a questão dos números como um todo, vamos dizer assim, e tendências e etc. Mas eu me formei há 15 anos, 16. Não me lembro de ser algo assim que estava muito presente na nossa rotina, nem do produtor. Porque logo que eu me formei ali, 2012, 2013, eu comecei a atender ali alguns produtores, pequenos produtores, norte do Paraná, mas assim, não era algo que a gente realmente comentava, né? É uma percepção ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Eu tenho 5 anos a mais, né, de Aham. formatura, vamos falar assim, Aham. mas não era. Então. E eu falo que hoje ainda é pouco falado. É pouco, né? Na faculdade, ainda tem muitas faculdades que ainda não trazem, né, esse Devia ser tema. uma disciplina Deveria ter uma disciplina específica. sobre isso, mas assim, ainda é muito pouco falado, até mesmo no entendimento, né? A gente vai falando um pouquinho, Sim. mas daqui a pouco eu vou falar até no entendimento de o que é uma pesquisa de mercado, como ela deve ser utilizada, Perfeito. tudo isso. Então, realmente, foi ali na época da faculdade, mas não foi através da faculdade. Foi um outro rumo que minha vida foi levando, né? Acho que a gente nem tinha começado o podcast, a gente estava falando, né? O meu lado para agronomia, quando eu entrei na faculdade, minha vontade era ir para uma Embrapa da vida, né? Por conta da influência desse pesquisador que foi te visitar lá. Tem esse também, e eu queria a área de genética. Na época estava ainda ali, anos 2000, e nossa, eu formei muita em 2005. Coisa surgindo, né? O transgênico estava vindo ali, né? Tinha acabado de vir. Então, a minha vontade era muito mais ir para esse lado científico, laboratório, Entendi. né? E acabou mudando porque eu tive essa experiência e a vida foi trazendo algumas oportunidades, né? Ensinando algumas coisas. E eu fui focando nessa outra área. Que legal, fantástico. Gostei muito de conhecer a sua história, mesmo que resumida, né? Mas, e aí, então, teve tudo isso, essa infância, você entrou na faculdade e você trabalhou no início, né, como eu te apresentei ali, com a construção de painéis de mercado. O que é um painel de mercado? Como que ele é construído? Para que serve? Como é que a gente olha para ele? Essa é uma pergunta bem interessante, porque quando a gente fala de pesquisa de mercado, tem várias linhas, né? Tem as pesquisas quantitativas e as qualitativas. Perfeito. Um painel de mercado é uma das metodologias de pesquisa quantitativa, né? Tá. Não é, por exemplo, qualquer pesquisa quantitativa é um painel. Não. É uma das metodologias. Pesquisa quantitativa você pode ter para vários, com outras metodologias. Essa é uma. Eu costumo, sempre quando alguém me pergunta, eu costumo falar assim, é como se fosse tirar uma fotografia do mercado. Né? Tá. O painel a gente vai entender aquele mercado. E até mesmo para você fazer um painel, você precisa primeiro entender o que mercado você quer avaliar, né? Tá. Por exemplo, eu trabalhei com painéis de sementes, de defensivos, de máquinas. Então, assim, são vários segmentos que podem ter um painel de mercado. Seja no Brasil, na época a Kleffmann, né, atuava no Brasil, também vamos falar, a matriz, aqui não é a matriz, né, mas a filial do Brasil. Ela atendia também a América Latina. Então, eu cheguei a trabalhar com alguns painéis de países como Argentina, Bolívia, Paraguai, mas também cheguei a ficar 1 ano na filial lá dos Estados Unidos, então fazendo painel do Canadá e dos Estados Unidos, mas também tem essas particularidades, né? Painel, a gente vai falar sobre semente, é um mercado de semente, é um mercado de defensivo, e mesmo assim, além de olhar
vamos falar assim, a categoria é qual a cultura, tem todos os pontos. É construído em cima de perguntas e vai afunilando cada vez mais, né? Só que um ponto do painel é essa fotografia e continuidade. Então, é uma metodologia que geralmente se faz a cada safra. Por exemplo, todo ano a gente aplica a mesma metodologia, faz o mesmo levantamento, e com isso, além de ter os dados, a gente consegue ir mapeando essas mudanças, as tendências, né? Olhando, na verdade, para trás, e isso depois permite, com outras metodologias, a gente olhar para frente também. Para o nosso ouvinte, e para mim também, né? O que a gente tem de painel hoje, vamos dizer assim, aqui não tem problema nenhum, claro, você tem todos os números, as questões de sigilo, mas pode falar nome de empresa, não tem, né? O que a gente tem de painel hoje que é mais comum, assim, que é mais acessado? Mais acessados no mundo agro, eu acredito que sejam os de defensivos, seja químicos quanto biológicos. Os biológicos já é um painel mais recente, né? Que esse é um ponto também. O painel, ele é uma ótima metodologia para avaliar mercados mais maduros, um pouco mais maduros. Porque necessita desse histórico, vamos dizer assim. Não só histórico, mas precisa de uma adoção mais generalizada. Tá. Porque precisa estar em uso. Dentro desse painel, há questionamentos para os usuários, então? Para os usuários. Na verdade, a gente levanta, a gente busca a informação com o agricultor que utiliza aquele tipo de mercado. Legal. Ou, no caso, de defensivos, né? A gente vai... antes, a gente nem separava o mercado de defensivo químico e biológico, era de defensivos. Se ele usava biológico, era coletado ali. Agora, ele é analisado separadamente. Mas a coleta, na maioria dos institutos hoje de pesquisa do agro aqui no Brasil, nós podemos dizer que tem um principal instituto de pesquisa, né? E eu falo, né? Hoje eu presto alguns serviços para a Blink. Nós atualmente não temos painel de mercado, mas temos... Eu vou falar nomes aqui, porque o pessoal conhece também a principal empresa de mercado de painel. Hoje é a Kinetec, né? Então, os principais, hoje que o pessoal olha, que a indústria busca, são os de defensivos, sejam químicos quanto biológicos, e de sementes também. Mas existem de máquinas, aí são menos empresas, até porque um painel, eu não sei hoje, né, o custo disso, mas penso que deve ser bem caro, né? É elevado, porque um painel, ele parte até, não sei se vai caber aqui na discussão, mas assim como ele é construído, né? Sim. Ele parte... Talvez a gente possa falar resumidamente como é que acontece. Como ele é construído, né? O painel, no agro, a gente busca, claro, tem painéis que pode-se buscar com distribuidores, né, com outros públicos, mas esses painéis mais conhecidos são com os agricultores, né? Então, por exemplo, soja, 4.000, 5.000 agricultores são entrevistados. Então, para levantar essa informação é muita Demora coisa. muito tempo. Demora tempo, ou então... Quanto menos tempo, quanto mais rápido você quer, mais caro, mais pessoas você tem que colocar, né? E um painel, ele é construído, ele tem várias etapas, né? Para você construir um painel, primeiro você tem que entender qual o mercado que você quer levantar. Tá, é defensivos. Mas é defensivos em quais culturas? Por exemplo, a gente faz um painel de mercado de defensivos em soja, né? Ou hoje de defensivos em milho verão, milho safrinha, café arábica e o conilon, né, o robusta. Tudo bem particularizado. É particularizado, e além de entender qual o mercado, tem uma estratificação que você precisa fazer. Estratificação no sentido da categoria do usuário. Do usuário. Por exemplo, o agricultor no Mato Grosso, ele não usa os mesmos, ou às vezes usa o mesmo produto, mas não tem a mesma tecnologia, ou o mesmo, por exemplo, não tem o mesmo clima, então não usa exatamente os mesmos produtos, as mesmas dosagens que um agricultor do Rio Grande do Sul. Mesmo porque quando a gente for trazer aqui para pragas, né, as pragas o complexo de pragas que a gente tem em Mato Grosso é completamente diferente, talvez não completamente, mas é diferente do que a gente tem no Sul. Então isso, com certeza, influencia no resultado do painel, né? Influencia. E além da regionalidade, da questão de pragas, né, doenças, tem também o nível tecnológico do produtor,
né? O tamanho da Tamanho da propriedade. propriedade, muito Então, importante. tudo isso é estratificado. Por exemplo, a estratificação para esses painéis, Uhum. via de regra, isso depende também o quanto vai se investir, a margem de erro que você quer Permite, né? Ali a pesquisa. que você quer avaliar depois do Aham. resultado. Você pode fazer uma análise por uma coleta e depois a análise. E lembrando que sempre o que você quer analisar depois, você tem que coletar daquela forma. Sim. Não adianta você coletar por estado e depois quiser analisar por região, Região, micro-região, ali uma entendi. mesorregião. Então, painéis como, por exemplo, soja, milho, tem uma estratificação, inclusive, a nível de mesorregião. Igual aqui em Minas, nós estamos hoje em Minas. Aham. O Triângulo Mineiro é dividido, uma- é diferente do que a coleta lá no sul de Minas. E como é que é definido o N, vamos dizer assim, amostral? Isso é em conjunto a metodologia, né? Aham. Dependendo do universo. Tá. Primeiro, parte do universo, qual que é o universo, né? Que vai ser- existe. Uhum. E também, claro, tem a questão do investimento, o quanto, né, está Sim. disponível para gastar ali, para fazer essa divisão. E principalmente o quanto de granularidade, de capilaridade que você Tá. quer na informação. Entendi. Tá? Mas o N de entrevistas também, ele nem sempre é o mais importante. Porque, às vezes, uma entrevista, um painel com menos entrevistas, ele pode dar um resultado melhor, mas ele não pode enviesar o resultado. Entendi. Então, isso é muito dependente do N, do universo universo. que Uhum. você vai pesquisar ali. Perfeito. É muito técnico, né? É bem detalhado e um processo, na minha cabeça, que um processo longo para definição, para execução, mas esses números são apresentados pra gente de uma forma tão clara, né? E é muito interessante e importante pra gente conseguir acompanhar. Mas eu tenho uma dúvida, eu anotei aqui 3 termos, na verdade, que entendo que tem a diferença entre eles, mas não sei exatamente qualificá-los. Uhum. Que são pesquisa de mercado, inteligência de mercado e inteligência competitiva. Uhum. Então, como é que a gente pode dividir? Acho que pesquisa de mercado e inteligência de mercado talvez se confundam mais. Como é que você pode definir pra gente esses termos? Talvez de um jeito mais simples. Isso. Claro que pode, né? Entrar por muitos detalhes. Meus eu imagino. gestores, principalmente, né? Quem me ensinou, de onde eu aprendi, talvez eu falar, nossa, você foi bem simplista, mas Sim. para tentar traduzir de uma forma mais simples, pesquisa de mercado é aquele retrato, o tamanho do mercado. Tá. A pesquisa, ela vai te trazer o que é. Certo. E né? o painel é um tipo de pesquisa. Um tipo de pesquisa. Uhum. Então, a pesquisa de mercado, ela vai te trazer a informação. Tá. A inteligência de mercado ok, eu tenho essa pesquisa de mercado aqui, Uhum. mas o que eu vou fazer com ela? O que esse dado, por exemplo, numa pesquisa de mercado, a maioria do pessoal gosta de olhar market share, né? Olha, eu tenho meu market share é de 5%, é de Sim. 10%. Mas de que adianta, né? O que eu vou fazer com esse resultado? Tá. Eu tenho métricas, né, para medir meu market share, Uhum. se eu tiver abaixo ou acima, mas e o que eu vou fazer com isso? Meu produto perdeu o market share, ou meu produto ganhou market share. Mas o que eu vou fazer com isso, né? Qual é o impacto no meu negócio que isso vai ter? É como se a pesquisa de mercado fosse o dado e a inteligência fosse a informação. Você pega esses dados e transforma em algo que Isso. vai ser útil. E a inteligência de mercado, ela não usa só a pesquisa de mercado. É uma das fontes. Entendi. Então, na inteligência de mercado, a gente usa a pesquisa de mercado como uma das fontes, mas a gente utiliza dados secundários, dados de mercado, uma oferta e demanda, por exemplo, uma análise climática, uma análise, um dado interno da empresa. Por Entendi. exemplo, se eu sou uma indústria ou sou uma distribuição, os meus dados internos, como eu correlaciono. Perfeito. Então, é trazer uma informação ali em cima daquele dado apresentado. Acho que nesse momento em que a gente tá com toda essa questão do El Niño, né? A definição mesmo de um El Niño muito forte, né, na categoria técnica, enfim. Imagino não, tenho acompanhado essa informação, tem feito parte, né, dessa inteligência de mercado para conseguir de alguma forma direcionar, dar um norte, né, para a indústria, para a distribuição, para o produtor, e qual caminho levar em consideração, juntando todas essas informações, né? E acho que até um exemplo que daí eu dou a continuidade para o competitivo, que é o seguinte, eu tenho na pesquisa de mercado, né, que meu produto, ele ou ganhou share, ou
ele perdeu o share, uhum. né? Então, eu tenho esse mercado. E na inteligência de mercado, vem El Ninho esse ano, né? Muito forte. Ou que seja um ano de Laninha, ou tem outras informações de que esse ano também tem se falado muito da questão das recuperações judiciais, do Sim, crédito, né? E tudo perfeito. mais. Como que eu vou lidar com o meu portfólio? Tá. Então, né, eu como uma indústria, como uma distribuição, Uhum. como eu vou lidar com o meu portfólio, levando em consideração que é Todos um esses ano aspectos. de El Ninho elevado, muito forte, que vai afetar, então, no norte, no centro, né, centro-norte, Sim. ali com algumas pragas mais específicas, para o sul, algumas outras. Então, como que eu vou trabalhar ali, Sim. né? E, além disso, aí entra a inteligência competitiva, de que como o meu competidor, na vai verdade, meu lidar concorrente, com mas isso. como o meu competidor está lidando. Entendi. Né? E aí parte-se de várias inferências e hipóteses, nada muito cravado, mas tudo com base ali em algum... Porque é muito subjetivo, eu imagino, É subjetivo, mas aí entra a parte de como confiar nesses dados. Mesmo num painel, como que eu confio naquele dado de painel? Qual a metodologia que eu vou usar? Como que eu faço? Você precisa de dados, de informação, mas você precisa de uma metodologia. Por quê? Como é que é? Colocar, né, o dedo. Ver para que lado o vento não é assim, né? Assim, aí todo mundo tem chance. 50% de erro, né? Ou acerta ou erra. Perfeito. Mas, se bem que não, né? No agro nem é não 50, é muito assim. depende. Não é bem assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para não perder. Você tá falando, né, que, bom, como confiar nesses dados? A gente precisa confiar na metodologia, ter uma metodologia adequada. Para pessoas que, como eu, somos leigos no entendimento da metodologia como um todo, né? Eu olho para praga, eu não tô olhando muito qual é a metodologia de desenvolvimento de pesquisa e inteligência de mercado, embora acompanhe esses indicativos. Para onde a gente precisa olhar? Quando eu olho para um painel, para uma pesquisa, só o nome da empresa me dá a segurança de que aquilo é de qualidade? Não necessariamente. Aqui no Brasil, a gente tem alguns nomes que sim, que são né, fortes, que são fortes, que a gente olha e fala, olha, se dá é pra dado confiar. dessa empresa, dá para confiar. Mas por que você confia naquele nome? É porque como ele é construído. Né? São empresas que olham essa metodologia, olham para o universo, olham para a estratificação, olham para a extrapolação desse dado, porque uma pesquisa ela é feita com uma amostra. Sim. Ela precisa ter uma técnica, uma metodologia para fazer essa, né? Tem que ter essa estatística para fazer a extrapolação. Então são empresas, não estou dizendo que empresas que de repente, eu nem conheço essa empresa, ela não faça corretamente. Acho que se você não conhece, tem que olhar como que é feito esse dado. Procura um profissional e pede ajuda. E pede ajuda, exatamente. Como foi construído esse dado, né? E eu falo, as principais empresas hoje que trabalham, que olham especificamente, seja para pesquisa de mercado, ou seja para inteligência aplicada, né? Para inteligência competitiva, quais são as metodologias, né? Com base em quê que chegou nesse dado, né? E as empresas, geralmente, quando são empresas sérias, confiáveis, elas trazem de onde veio, né? Qual que é, se é uma pesquisa, qual que é a margem de erro, qual foi, onde buscou. E essas empresas, na maioria das vezes, elas têm profissionais ali, por exemplo, um painel, não é qualquer pessoa que vai lá fazer essa coleta. Geralmente são profissionais bem qualificados, profissionais da área, seja agrônomo, veterinário, um técnico agrícola, um biólogo, um zootecnista, né? Você vê que tem essa qualidade desde o início da execução do processo, né? Isso é muito importante. Exatamente. Eu acho que isso eu sempre, desde que eu comecei a fazer painel, eu sempre escutava dos meus gestores. Não adianta você querer ter um dado bom se você não começou lá. Então, assim, lá no treinamento, lá atrás, na verdade, antes do treinamento, toda aquela parte que eu falei do preparo, né? Um questionário desses, ele precisa estar muito bem elaborado. Quais as perguntas que eu quero ali e que perguntas que elas podem ser cruzadas, porque depois você vai querer uma informação, se a pergunta não foi bem feita, gerou ambiguidade... Você não consegue interpolar. E a resposta vai ter ambiguidade também, Perfeito. Né? Então você tem que olhar como foi feito isso ali, quem são os profissionais por trás daquilo e como é feito. Cara, então, que dá pra entender o porquê você gostou disso, né? Porque falando mais em detalhes, embora ainda superficialmente, é algo que, poxa, é muito rico, né? Então, caramba, muito legal. Tô gostando de entender um pouquinho mais sobre esses processos. Mas eu queria puxar agora para um lado um pouco mais
agrícola mesmo, né? Não agronômico, não sei se essa categorização tá certa, mas você tem pós-graduação em bioinsumos. Os bioinsumos estão sendo comentados aí, já tem, vamos colocar, uma década, né? De 10 anos para cá, tem aumentado muito a fatia da pizza a qual os bioinsumos dominam. Mas, de alguma forma, eu também tenho a percepção de que existe ainda um gap, talvez, entre o que se fala e o que de fato se faz no sentido da utilização. Tem muitos números que mostram, pesquisas, algumas regiões a adoção ainda é muito baixa, embora você pega uma soja da vida, tem um percentual alto de utilização de inoculação e coinoculação, entra dentro dos bioinsumos. Mas quando a gente vai para inseticidas biológicos, por exemplo, aumenta, tá ali, mas assim, falta bastante, ainda existe um gap. Qual que é a sua visão sobre isso? De fato, esse gap existe? E se sim, por que ele existe? Existe, sim. Existe um gap. Mas, na verdade, eu acho que acaba se falando muito do mercado, porque é um mercado que cresceu bastante nos últimos anos. E quando a gente vê crescimento, a gente precisa tomar um cuidado, porque crescimento não quer dizer que já cresceu. O processo que ele já chegou, é igual uma criança, ela tem aquele estirão, né? Eu tô com uma filha de 9 anos, ela teve um estirão esse ano, rápido, que foi enorme, então, mas é o momento, depois que ela tiver lá seus 16, 17 anos, o crescimento já vai, quer dizer que ela já chegou na maturidade dela? Não, a maturidade dela vai vir lá na frente. Sim. Eu acho que é a mesma coisa no mercado de bioinsumos. Então, o mercado de bioinsumos hoje ainda é um bebê. Ainda é um bebê, ele está ali, se a gente pega na estatística a curva de Rogers, né, que é a adoção de qualquer produto, seja um produto agrícola, seja um serviço, seja qualquer coisa. Tecnologias, ela tem um ciclo de vida. Sim. Então, os bioinsumos, eles ainda estão naquela maioria inicial, naquela curva, né, inicial, ele não chegou na maturidade. Tem um ou outro segmento que sim, por exemplo, você falou de soja, né? Os inoculantes, eles já têm mais de 90% de adoção. Perfeito. Em milho, eles têm ali perto de 50% de adoção, né? Mas tem segmentos que estão ali. Um solubilizador, por exemplo, ainda tem 3, 4, dependendo da cultura, ainda 1%, 5%, né? E aí eu acho que, mas passa também pela maturidade, não do mercado de adoção, ou do usuário, mas da indústria, né, da produção, porque você pega esse processo de desenvolvimento e de melhoria dos produtos, a gente fala muito, já falei em vários episódios aqui, como é que era lá, 30, 40 anos atrás, lavar arroz para tirar o fungo, e hoje você tem formulações sensacionais, com estabilidade, com shelf life, então tudo isso está intrínseco, né, a utilização ou não utilização da ferramenta. Exato. Isso tudo, eu falo que é interligado. Sim. É tudo muito interligado. O produtor, a gente conversa diariamente com produtores, né? Eu tenho... em casa, Lida, a gente né? tem, né, na Lida. O produtor, em sua grande maioria, vamos dizer assim, ele tem essa vontade de usar, por exemplo, um bioinsumo, de utilizar um biológico. Muitos já entendem, ainda tem muito produtor que precisa de informação, que ainda precisa entender melhor. E eu acho que aí tem um gap enorme, né? De vir a informação, já tem muita informação no mercado, mas nem sempre a informação chega da melhor forma, da forma mais correta. Você acha que a gente está errando, então, na comunicação, tem uma área, me fugiu o nome agora, específica para isso? No posicionamento dos produtos, na comunicação para o agricultor, isso ainda é muito falho. E muitas vezes o próprio profissional de vendas, de consultoria, ainda está despreparado. Sim. Ainda não tem o conhecimento. Porque aí a gente volta no que nós já comentamos aqui em relação a... Nos cursos de graduação, ter uma disciplina específica para mercado, muitos cursos ainda não têm uma disciplina específica para biológicos, para bioinsumos. Então, aparece ali numa disciplina optativa, numa palestra que o aluno assiste em algum evento, tá lá a disciplina do químico, ensinando ele a ler a bula, o que é dose, o que é concentração, mas isso não é trazido para o biológico. Então, desde a formação, nós já estamos atrasados, né? Desde esse ponto.
Já, já. Você falou isso, né? Faculdade. Eu, na época da faculdade, eu tive alguma coisa de biológicos em Sim. entomologia. Então, há 20 anos atrás, o meu trabalho de conclusão foi sobre biológicos, Ai, que controle legal. biológico em trigo. Na época era loucura. O pessoal falou, Karen, você tá em Tá. Unai, aqui, né, no Centro-Oeste. Você acha que alguém tá utilizando alguma coisa de biológico? Biológico no trigo. Não, né? Mas assim, veio caminhando, mas realmente muitas faculdades ainda não têm, Sim, universidades ainda não têm esse infelizmente. olhar, e então o profissional ele não sai preparado ali, e muitas empresas ainda, como teve esse boom, Uhum. né? Acho que virou, acho que até feio falar um oba-oba, né? Mas Mas é virou. feio, mas acho que define bem, infelizmente, assim, né? Infelizmente. E daí ficou parecendo que era tudo fácil e que o mercado. Exato. E daí, olhando as projeções, realmente é um mercado que ele tem uma projeção, uma estimativa de crescimento muito grande. E Uhum. daí olhou-se para esse número, né? Aqueles crescimentos de 15, de 20, de 30%. Opa, Aí eu quero estar ali. aí vira, qualquer um pode produzir, qualquer um pode vender, qualquer um pode usar, quanto mais melhor, sem critério, sem definição, sem pesquisa, sem dado, uma loucura. E aí que os burros vão cair na água, que nem Exato. diz, né? Porque muito agricultor começou a utilizar e de repente ele parou de utilizar. Porque ele não tem uma resposta e aí queima o mercado inteiro. Queima É o isso que é de ficar indignado, porque por conta de poucos, muitos são prejudicados, Sim. né? A gente tem empresas fantásticas, muitas empresas, não daria para contar nas duas mãos, mas a gente passou um momento também, acho que agora a gente tá dando uma peneirada, né? Agora acho que toda essa outra parte, né? Vamos falar assim, a questão de crédito, toda essa É uma outra parte, filtrada. ela traz esse equilíbrio, Sim. né? Vamos falar assim, ou traz o desequilíbrio Desequilíbrio. que precisa voltar ali a Sim. olhar todos esses fatores e ver que, olha, a gente jogou Não é dinheiro bem assim que aqui, funciona. né? Até a própria questão de legislação, porque quando a Sim. gente olha para essas definições dentro dos bioinsumos, vamos colocar que 2020 foi o marco, o Programa Nacional de Bioinsumos, tem 6 anos. De lá para cá, bastante coisa aconteceu, mas é muito novo. E ainda tem muito muita coisa em recente. jogo, né? Tem muita discussão sendo feita em torno disso. Então, assim, tem um trabalho muito grande pela frente, Sim, mas eu olho que para trás também muito já foi feito. com certeza, concordo com você. E aí, bom, a gente tá falando de números, do crescimento dos biológicos. Eu até comentei da pizza, que a gente vê várias vezes isso, né? Ah, a pizza tem lá 8 pedaços. 7 ainda são dos químicos, um dos biológicos, talvez 2. O que os números estão dizendo sobre essa transição? E eu vou um pouco mais a fundo no sentido da sua percepção e do seu sentimento, talvez agora como agricultora. E uma pergunta um pouco polêmica, né? A gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente traz a resposta. Você acha que nós chegaremos num ponto em que os biológicos serão totalidade ou maioria? Ou a gente segue num equilíbrio Kim-Bio, vamos dizer assim? Olha, totalidade eu não vejo. Claro, né? Sempre estratificando, vai ter. Sim, a gente já tem propriedades hoje no Brasil que são 100%, Sim. né? Mas eu não vejo, até pelos estudos que a gente faz, nós conversamos com todos os elos da cadeia, quando fazemos, né, projeções. Quando a gente faz uma projeção, a gente tem que analisar tudo que vai contra aquele dado também, Perfeito. né? E daí tem um ponto que eu acabei não falando antes, mas que é importante quando a gente olha essas pizzas, né? E às vezes a gente vê divergências grandes. Esse é um ponto bem importante quando eu olho, às vezes, numa publicação, né? O mercado está crescendo ou vai crescer 15%, no outro fala vai crescer 10%, no outro vai crescer 30%. Só que eu sempre pergunto, você está falando em quê? Em dinheiro ou em área? Exatamente. Porque tem anos que a gente viu agora, né? Sim. Nesses últimos anos, teve ano que em área cresceu 10%, mas em valor... por exemplo, mas em valor teve queda de mercado. Perfeito. Então, isso é muito importante. Vamos falar assim, valor de mercado em dinheiro, seja em reais, dólares, vamos deixar de lado porque esse tem uma flutuação muito maior. Mas quando a gente está falando de adoção em área, e quando... Esse é um termo também, adoção. O que é adoção? Adoção é o quanto aquela área, o quanto de área recebe pelo menos uma aplicação. Se eu tenho 100 hectares e 30 hectares recebem uma aplicação, 30% é a adoção. Só que o mercado, muitas vezes, a gente olha, não é a adoção. A gente olha em adoção para alguns parâmetros, mas na maioria das vezes, quando a gente fala do mercado, é a
PAT, ou área Isso, potencial tratada, tratada. né? PAT vem do inglês, mas a área potencial tratada, ela considera aquela área física que recebe, que tem a adoção, ou seja, receber pelo menos uma aplicação, mas além dessa aplicação, quantas aplicações são feitas, porque Uhum. ele pode ter 2, 3, 4 aplicações naquela mesma área, e misturas também, porque ele pode ter, por exemplo, 2 bioinseticidas aplicados, Uhum. micro-organismos diferentes, misturados ali numa mistura de tanque. E aqui a gente está falando, quando a gente fala de PAT, é mistura de tanque, realizada lá na fazenda. Se o Perfeito. produto já Já vem vem com 2, misturado. 3, aí é considerado um só. E isso tem alterado também, porque a indústria tem trazido cada vez mais essas misturas. Que complexidade. Então, a PAT, ela é influenciada até pelo crescimento da área cultivada. Se a área de soja está crescendo, a PAT também vai crescer, né? Porque ela geralmente cresce, ela não vai crescer em um lugar onde não tem tecnologia, ela vai crescer onde já tem uma tecnologia sendo utilizada. E o que é... Não mais correto, mas o que você acha que é... Bom, vai depender também já. Eu tô fazendo a pergunta, mas já tô respondendo. Depende do foco. Se é melhor olhar pelo dinheiro ou pela PAT. Depende do foco. Sim. As empresas muitas vezes olham pelo dinheiro, pelo faturamento. Por quê? Porque métricas são feitas pelos faturamentos, né? Todos os custos de operação, né? Sim. Isso tudo é em dinheiro que eles fazem, né? Mas quando a gente vai ver essa questão de índice tecnológico, de nível de tecnologia, de adoção, isso é a área. Sim. Né? E isso pode crescer junto, mas na maioria das vezes o dinheiro, né? O valor daquela tecnologia não vai seguir essa mesma... Vai seguir conforme o ciclo de vida. Ele vai se elevando, se vai trazendo novidades, ou conforme câmbio, né? Guerra, pode elevar custo de petróleo, que vai elevar, seja uma matéria-prima, ou seja, no caso de biológicos, a questão do transporte. E tudo mais. Tudo isso. Questão da fabricação, né? Da indústria também leva uns custos. Perfeito. Então, tudo isso afeta. Mas se a gente olhar a questão de utilização, né? Que foi a pergunta lá atrás de adoção, o quanto está crescendo, ainda é muito heterogêneo. A gente tem culturas onde a cultura tem uma maior adoção e outras menores, por exemplo, e questão de segmentos. A gente teve já alguns anos atrás, 2021, se eu não me engano, a gente fez um trabalho em cenoura. Cenoura já tinha segmento que tinha 50% de adoção, ou seja, nematicida, por exemplo, usa bastante. Metade da área já utilizava pelo menos uma aplicação de bionematicida, né? Então, assim, segmento soja, né? Algodão, inseticidas já são bem mais utilizados. Já a área de inoculantes ainda está muito no início ali, né? Tudo depende do que você está olhando e, enfim. Mas tem esse gap ali do uso e do crescimento. Se a gente pega segmentos onde a adoção ainda está baixa, tem um crescimento inicial mais elevado para depois chegar na maturidade. Então, quando você chega na maturidade, ali o crescimento já não vai ser tão... Que é o que a gente vê para os químicos. Isso. Aí o crescimento ele vai para outro lado, que é uma mistura, que vem uma formulação. As inovações em cima daquilo que já é praticado. Exato. Perfeito. E aí a gente está falando de químico e de biológico, eu vou trazer para o MIP, né, que é o podcast. Não que só químicos e biológicos façam parte do manejo integrado de pragas. Mas quando a gente olha para o MIP mesmo, eu vejo poucos painéis, pesquisas, não sei exatamente qual nomenclatura utilizar, que trazem essa visão do MIP, né? O pessoal do Paraná tem isso muito forte, IDR, junto ali, Embrapa participa em algum ponto, que já há alguns anos monitora, um produtor que faz monitoramento, que entra com diferentes ferramentas, e aí a gente consegue confrontar esses dados. Por que não é, talvez, tão olhado o MIP, tão monitorado? Olha, na visão da Karen, eu vejo que assim, é muito pela questão do foco, quando se contrata a pesquisa. Hoje, grande parte das empresas, ou elas têm o foco em químico, ou tem foco em semente, ou em biológico, né? Mas tem, por exemplo, painéis onde faz-se o cruzamento do painel de semente com o de químico, porque eu vejo no MIP a questão da variedade, né, ou do híbrido, a variedade que tem uma resistência ou uma tolerância a nematóide. É uma ferramenta dentro do manejo. Dentro do manejo, né, ou o manejo, por exemplo, junto com os químicos, naquela área, se ele fez um manejo mecânico, ou
Revolver ou palhada, enfim. Ou, tanta por coisa. exemplo, a enxada, né? Sim, Uma capina capina. manual, então manual, mecânica, Uhum. isso tudo entra No no MIP, MIP. com certeza. Então tem alguns cruzamentos que sim são feitos, por exemplo, um cruzamento de uma variedade, um híbrido que é BT, que Tá. tem ali uma transgenia para lagarta, Uhum. e se utilizado um inseticida para aquela lagarta naquele Legal. híbrido ou naquela variedade. Perfeito. Então tem esses cruzamentos em alguns casos, sim, Uhum. mas hoje ainda não é tanto o foco da indústria, que é quem é a solicitante da maioria desses. Exato, desse e faz muito sentido, porque, bom, cada um quer olhar para aquilo que lhe interessa, né? Então, por que olhar pro todos se eu necessito, e daí não é uma crítica, né? Mas é uma coisa muito lógica. Se eu trabalho com químico, eu vou olhar pro químico, né? Muitas vezes, assim, independente da semente que o produtor tá usando, independente de ele tá usando capina ou não. Mas isso, a gente estava falando de painel, mas tem outras pesquisas, né, que são realizadas e levam em consideração. Aí são pesquisas mais específicas sobre algum tema. E daí eu vou trazer aqui muito mais na parte de inteligência de mercado, inteligência competitiva. A gente conversa muito com pesquisadores e consultores que estão ali com o dia a dia do produtor. E nesse lado, até voltando àquela questão que você falou assim, olha, químico versus biológico, né? Vai Sim. chegar na sua totalidade? O que a gente vê? Tem uma parte, sim, que o químico vai perder o espaço, o agricultor vai trocar aquela aplicação. Tem vários segmentos, vários casos onde pode ser feita a troca, mas tem muitos segmentos em que, pelo menos no curto prazo, Isso não vai o curto prazo que eu tô acontecer. falando assim, curto médio, 5 anos, Sim. em que a recomendação para o agricultor não é a troca, tirar um químico e colocar o biológico, É a mas junção. trazer esse manejo integrado. Perfeito. E ali a gente vê que tem muito agricultor que está usando essa integração do manejo químico, com manejo biológico, com manejo variantal, com o manejo de, por exemplo, uma cobertura, né, um pousio, então, olhando essa parte do MIP, realmente de maneira Mais integrada, abrangente. mais abrangente, Legal. de culturas, né, de fazer uma rotação. Hoje no Brasil é muito pouca rotação, é mais sucessão. Mas já tem alguns lugares que, né, alguns agricultores, e a gente vê muito isso, a sociedade, vamos falar assim, de consultoria, né, a parte de consultoria e de pesquisa, olhando para esse lado e conseguindo trazer isso cada vez mais. Até porque, enquanto você falava, eu me lembrei de uma pesquisa que eu li, é de 2017, da ABC Bio. Posso me enganar aqui nos percentuais, mas resumindo, ela trazia assim, ó, hoje, que já tem 10 anos, né, existem mais ou menos soluções para 8% dos problemas fitossanitários, soluções biológicas para 8 ou 9% dos problemas sanitários que a gente tem. Fitossanitários, né? Então, assim, não adianta vir com o discurso de substituição imediata e total, porque a gente não tem ferramenta para tudo. Exato. Né? A gente tá aprendendo a retomar, de repente, um equilíbrio. Até tava conversando com um colega esses dias, ele falou assim, por que a gente piorou no manejo de pragas? E assim, no final das contas, a gente piorou mesmo. Se for olhar nu e crua, como é que é? Nu e cruamente. os números, né? A gente fazia quantas aplicações lá? Década de 80 e quantas a gente faz hoje? Mas a gente teve uma mudança de teto produtivo, de materiais, climática. Então, não dá só para jogar a culpa assim, estamos aplicando mais. Quais são as outras mudanças envolvidas nisso? Quais são as soluções para os problemas que a gente tem? Então, tudo isso forma um quebra-cabeça e a gente tem que se virar para conseguir montar tudo da melhor forma possível, né? Exatamente. E até você comentou, né, de alguns problemas. Hoje a gente ainda já tem várias pesquisas, né? Tem algumas coisas vindo, mas, por exemplo, a parte de herbicidas ainda está muito aquém do que outros segmentos. Na parte de algodão, o bicudo, que é a principal praga, ainda está bem, né, aquém. Só que também a tecnologia, a gente acabou nem falando de tecnologia em si, mas a tecnologia, né, de monitoramento tem auxiliado. Então, você consegue fazer esse MIP de uma forma mais adequada. Automatizado, né? Colocando a quantidade de produto que precisa, aonde realmente precisa. As máquinas hoje, né, com sessão, quebra de sessão, com aplicação localizada. Perfeito. Ainda está muito, né, hoje a internet já está muito mais disseminada com Starlink, mas a gente ainda tem problema, por exemplo. Muito.
entre conexão entre uma máquina e outra. As pessoas acham que Starlink resolveu o problema de conectividade, vai para algum lugar aí, aqui, assim, às vezes a gente vai para uma área um pouco mais afastada, você já, mesmo a Starlink, e as pessoas acham que tá tudo resolvido, né? Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para ser olhada ainda, mas que vai beneficiar. Com certeza. Não vejo essa migração total para o biológico, mas muito essa questão de trazer essa integração de um equilíbrio e trazer sinergia. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar antes, que muitas vezes eu trago, que é justamente isso, a sinergia. O que o químico tem de melhor e o que o biológico tem de melhor, e o que os dois juntos vão trazer de melhor ainda. No final das contas, a gente precisa pensar na produtividade, né? Então, como é que a gente vai produzir melhor? Né? Não produzir mais, mas produzir melhor. Melhor. E com sustentabilidade. Sustentabilidade, seja ambiental, seja econômica. Social. Tudo. É o tripé mesmo, é o conceito completo. A gente fala de sustentabilidade, minha primeira formação é em biologia, né? Então, mas quantas e quantas vezes, esses biólogos vêm aqui pra agronomia e quer abraçar a árvore, Não é esse o ponto, né? Mas a gente precisa pensar na sustentabilidade, não somente na ambiental, mas nas outras também, trazer tudo junto. Bom, vamos lá, que a gente tá partindo pro final do nosso episódio aqui. Eu ainda tenho uma outra pergunta, mas antes de fazer, né, essa pergunta, eu queria saber de você, o que você acha, vamos categorizar aí como forças, que vão ditar a regra aí pros próximos anos do mercado no Brasil. Nos próximos anos, vamos pegar 3, 5 anos. Médio, curto, médio prazo. Médio, vamos falar 5 anos, 5 né? anos. Médio prazo. Um dos pontos eu vejo a questão de crédito e pressão, né, no produtor, vamos falar assim, na parte financeira do produtor. Esse é um ponto, porque eu vejo assim, o produtor, olhando para esse lado de insumos, né? O produtor, ele não está olhando, né? E não vai olhar só qual produto comprar, mas qual produto ele vai comprar que traga um benefício que traga, vamos falar assim, que seja uma solução que seja financiada para ele, seja recurso próprio, né? Mas que seja financeiramente viável, né? para ele. Mais confortável, vamos dizer assim. Isso. Então ele vai olhar, ele não vai só comprar aquele produto, ele vai olhar o produto, mas que ele consiga pagar de uma forma que traga o resultado para ele. Até porque a gente tem muitas opções hoje. Você olha pro mercado, vamos pegar dos químicos, vai? Você tem produtos, os originais, né? E aí quebra a patente e você tem os genéricos entrando. Inicialmente, a gente vê, muitas vezes, dependendo do produto, uma lacuna enorme em termos de eficácia entre um e outro. Mas, com o passar do tempo, essas empresas de genérico também estão se especializando, estão melhorando cada vez mais. Então, isso tende a se igualar. O produtor, ele não vai olhar só para o ativo, ele vai olhar para o todo. Quem me oferece um melhor custo-benefício, né, uma melhor condição de compra, de crédito e tudo mais. Então, tudo isso faz muito sentido. E o segundo ponto vem exatamente ali, é a comoditização. Nem sei se essa palavra a gente usa muito, mas não sei se existe, né? Mas a comoditização. E não só no químico, e exatamente isso que você comentou, do químico, mas no próprio biológico. A gente tem uma comoditização, e quando eu falo de comoditização, não necessariamente o produto é realmente igual ao outro, mas na visão do produtor, ele é. Então, assim, se você não conseguir trazer o valor, então ali vem o papel de uma indústria, de uma distribuição, da consultoria, de trazer qual que é o valor, qual que é o do diferencial. profissional que tá ali na ponta. Do profissional na ponta, de qual que é o diferencial desse produto. Porque na visão do produtor, se o produto é o mesmo, ele vai pelo preço. Pelo preço. Vai pelo preço. E é muito complexo, assim, tecnicamente a gente ainda discute muito, qual realmente é a importância da concentração de um biológico, por exemplo. Pro produtor, isso tá um passo ainda mais distante. Se ele vai olhar a Bovéria baciana e BCB 66, que é 70 e tantos, 80% do mercado. Pra ele, tá tudo certo. Essa é igual a essa e muitas, talvez vai olhar um pouco de concentração, qual que é a dose, maior ou menor, mas é isso, né? Então, é uma comoditização mesmo. É o que você falou. A gente tava numa conversa esses dias atrás, falando de cepas, né? Aí pro agricultor,
não cepa, vai. tanto faz. Ele quer saber se vai funcionar ou não. Tem agricultores já Sim. que já estão mais tecnificados, que já Sim. têm um entendimento maior, mas tem a maioria ainda não. Eu falei, eu quero que resolva. Vai resolver? Exatamente. Se for cepa, se não for cepa, Vai, pra tem mim que tanto resolver faz. o problema. Então, assim, tem essa questão do crédito, né, da pressão financeira do Uhum. agricultor, tem a questão da comoditização, que então Sim. precisa ter o mercado, ele precisa entender e trazer essa solução de forma que ela seja uma solução e seja um diferencial, Uhum. né, para o agricultor. E por último, mas não o último, né, que tem vários outros, mas assim, que eu consegui pensar, acho que é um acesso. Porque daí a gente tá falando... Acesso ao produtor, Ao produtor. Ou acesso do produtor à tecnologia? Não, acesso ao produtor. Que é justamente isso. Eu consegui trazer para o agricultor a informação de que esse meu produto, Tá. ele realmente tem um diferencial. Perfeito. Né? E, para eu conseguir trazer esse diferencial, eu preciso entender o que vai ser um diferencial para aquele agricultor. Uhum. Qual que é a dor dele? Tem que ser tudo muito personalizado, né? Não Muito tem personalizado. todo mundo usa a mesma coisa. Realmente, a personalização da venda, não tô diretamente nessa área, mas eu vejo que tá ficando cada vez maior, né? Você tem que ser muito certeiro ali. Tem, porque você precisa entender a dor, né? Então, por isso que na inteligência competitiva, a gente trabalha muito ali, faz muito projeto, né? Muito trabalho, muita consultoria nesse lado de entender qual que é a dor do produtor, Sim. né? E como eu consigo posicionar o meu produto de forma que Pra seja... sanar essa dor. Para sanar essa dor e de forma que o agricultor realmente veja isso. Uhum. E além do que... se você trabalhar com vendas, você tem perfis de agricultores, de clientes Diferentes. completamente diferentes. Então você tem que entender quem é o agricultor, que ele é mais transacional e realmente não vai fazer diferença, Sim. né? Alguma formulação, ele, né? Não quer um relacionamento. Já tem agricultor que ele é mais relacionamento. Ele vai querer aquela visita, ele quer entender, Se ele não for quer lá que tomar você... um café com ele pra no tete a tete ali fazer toda a abordagem, ele não vai, Exatamente. não vai ser Então, assim, conquistado. acho que e de todos esses três, assim, tem vários outros. Tem questão, por exemplo, de manejo, de integração, que eu vejo que vai Cada vez mais vir nesses próximos 5 anos também. Mas eu vejo questão de geopolítica que vai influenciar. Nossa, isso Mas assim, dentro desses três que eu imagino que são pontos bem fortes, essa questão do acesso ao produtor é o mais, assim, o mais problemático e a gente vê que o pessoal tá deixando de lado. Até porque estão aumentando muito a quantidade de empresas, a quantidade de profissionais, a quantidade de pessoas querendo acessar o produtor. Muitas vezes ele fica meio de saco cheio mesmo, né? Então, assim, se você não tem, de fato, um diferencial, como é que você vai bater lá na porta dele sem nada para apresentar? E o agricultor, ele vem mudando também o Sim, perfil. tá cada vez mais tecnificado. Tem a tal da sucessão familiar acontecendo, né? Os filhos agrônomos. Eu atendo um produtor que o filho dele é doutor em agronomia. Então, e aí? E a gente tem... uma discussão técnica, assim, né? Tem que realmente... você tem que entender daquilo que você tá falando. Não dá pra falar qualquer coisa. Exato. E ele não quer que venham 15, 20 vendedores, vamos Não. falar assim, ou consultores, né? Ele quer, quanto mais reduzido, que traga soluções que realmente façam a diferença. E para isso, tem muita empresa ainda deixando de lado. Sim. Infelizmente. E talvez por isso vá penar, vamos falar assim, nesses próximos anos, porque você precisa entender quem é o seu cliente, né? O que realmente vai fazer diferença para ele e como eu vou conseguir trazer essa solução para não queimar e depois perder tudo ali, né? Então, realmente, eu vejo que são os 3 fatores ali, né? Perfeito. E o que ainda está sendo bastante negligenciado, talvez, né? Não tem sido, não é nem negligenciado, não tem se dado atenção, a devida atenção. Devida importância para o tema. Concordo com você. É isso aí. E lembrando que a vida é a tal da roda gigante, né? Um dia você tá embaixo, outro dia você tá em cima, tá numa empresa, tá em outra. Então, nesses momentos, os valores são muito importantes, né? O caráter mesmo. Exato. Né? Então, enfim. Muito bom, muita coisa. Eu queria ficar conversando aqui horas e horas. Já temos assuntos para muitos outros episódios, mas agora chegou a hora do Visão MIP 2035, onde o agro de amanhã resolve um problema de hoje. E aí,
qual é o problema que a Karen espera. Talvez, não sei, a Karen profissional do mercado ou a Karen agricultora. Qual o problema que você espera que em 2035 esteja resolvido? Pois é, eu assistindo outros episódios, eu sempre me perguntava assim, gente, olha, Que cada eu vou resposta que vem. Não é nem o que eu vou falar, porque na época eu nem imaginava que eu ia vir para um imagina. podcast, né? Mas eu ficava pensando, olha, o que, né, pode ser. Então, assim, tem alguns pontos que eu acredito. Né, que lá daqui 5 anos, não, daqui 10 anos, 10 né? anos. 10 anos já. 5 é muito pouco ainda para algumas dessas. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente acabou de falar, a questão da internet, né? Da conexão. Sim. Eu acredito que em 10 anos a gente já vai ter uma conexão melhor, né? Por exemplo, entre máquinas, aí a Karen, agricultora, né? Lá na fazenda, a gente ainda tem problemas tem uma Starlink em cima do trator ou da colhedeira, mas para integrar tudo isso ali, né? Então a gente tem um sistema de gestão, tem um sistema ali de monitoramento de sementes, de tudo, mas como conectar tudo isso, ainda tem algumas coisas, ou tem uma máquina mais antiga e não consegue ali. Então eu acredito que em 10 anos a gente já não tenha mais esse tipo de problema. Perfeito. Né? Um outro problema que eu vendo um story seu do Instagram esses dias, eu achei fantástico a questão das crianças, né? Que vieram gente, aquilo foi sensacional. Um dos pontos que eu acredito que daqui 10 anos a gente, nas escolas, a gente tenha melhorado muito. A gente tem o de olho no material escolar, né? Tem tudo isso que já está olhando. Então, as crianças já não estarão olhando mais com um olhar tão negativo perante a agricultura, né? Mas um ponto que eu vejo, né, agora como... Aí entra um pouco de profissional, lá da fazenda, lá dentro de casa, lá na consultoria, que é questão de mão de obra e robotização. Sim. Tá? Vamos... Em que sentido? Em que sentido? Eu vejo que tem muita coisa que a gente não vai mais ter problema de mão de obra por causa da robotização. Mas eu vejo isso em níveis mais específicos e menos, vamos falar assim, qualificados. Quando mão de obra menos qualificada, a gente vai ter uma troca muito mais rápida pela robotização, né? E isso seja numa fazenda, por exemplo, hoje, né, já tem robôs, tratores autônomos, né, alguma coisa assim, que a gente tem uma dificuldade com mão de obra ali, certo, né? E daí olhando para o lado da pesquisa de mercado ou da consultoria, tem muitas tarefas que hoje a gente executa ainda, que é muito manual e que a gente já tem conseguido através de inteligência artificial, mesmo para a área de vendas, né? Relatórios, aquela burocracia, nossa, né? De às vezes alimentar um CRM que parto, eu falo que nem parto, porque o meu parto foi muito rápido, né? Acho que nem o parto demora tanto quanto fazer um relatório, né, no CRM. Então, isso tudo vem ajudando, vem diminuindo, né? Mas daí tem uma parte que eu acredito que ainda não estará, que eu olho com a mão de obra mais qualificada. Que esse ainda tenho dúvidas. Eu acredito que tem uma parte sim que a gente vai conseguir, porque a gente consegue tirar o olhar, tirar o nosso foco em atividades tão rotineiras e a gente consegue focar em outras, né? Isso tem, mas aí são 2 pontos ali que eu vejo que vai ser solucionado sim, mas talvez demore um pouquinho mais. Mas demore um pouco mais e vai ter alguns que ainda não chegarão nesse patamar em 10 anos, não. Perfeito. Sensacional. Eu gostei muito das respostas, especialmente essa questão das crianças mesmo, né? Eu acho que é muito importante porque aí a gente começa desde lá da categoria de base, vamos dizer assim, pensando no time de futebol, né? Então, se essas crianças vierem melhor preparadas, né, pro mercado, e não que tem que atuar diretamente no agronegócio, mas um olhar mais criterioso mesmo, né? E mais justo, porque hoje a gente vê coisas, assim, absurdas sendo faladas, sendo ensinadas, e muitas vezes a gente fica meio se sentindo de mãos atadas. Eu, particularmente, às vezes me sinto assim. Por isso que eu fico muito feliz quando acontece isso que aconteceu. Me acharam no Instagram. Olha, você pode... Gente, 3 crianças, uma carinha. E eu tenho sobrinhos, né? Eu ficava imaginando meu sobrinho ali. E eles todos tímidos, assim, e vai conversando e tal. Então, realmente, essa é uma boa previsão
pro nosso futuro não tão distante assim, né? 10 anos passa rapidinho. Voando. Isso aí. Karen, adorei o nosso bate-papo. Você, como sempre, super simpática, gentil, super aberta. Eu espero que você volte mais vezes aqui. E agora fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Obrigada, Gabriela. Obrigada também, ouvintes. São temas que a gente poderia gravar um filme, né? Não é nem com uma toda novela, certeza. né? Mas agradeço e eu espero que nesses próximos anos a gente consiga trabalhar melhor, né? Trazer para o que realmente é importante, olhando sempre com cuidado os números, né? Então, assim, eu acho que é muito importante. Sempre que você vê um número, assistir a alguma coisa onde tenha dados de pesquisa ou dados de trabalho, entender do que a que está referindo, né? Esse mercado está crescendo. É em dinheiro ou é em área? Por que disso? O que está por trás, né, disso ali? Qual a confiança, né, que você pode ter? De onde vieram esses dados, de onde vieram esses dados? Como eles foram construídos, Perfeito. né? Então, acho que é isso. Acho que essa foi a mensagem que ficou para mim, né? Entender a construção, de fato, para você olhar o resultado depois. Exato. Sensacional. Muito obrigada. E, pessoal, para vocês que ficaram aqui com a gente até o final desse episódio, meu sincero agradecimento. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam, mandem esse episódio. Olha o tanto de informações importantes, técnicas, mas de uma forma muito palatável e acessível, né? A Karen trouxe pra gente. Compartilha com seu pai é produtor, você é produtor, com seu time, enfim, seus colegas. Eu tenho certeza que muita gente precisa e vai ser muito beneficiada com essas informações. Mais uma vez agradeço os nossos patrocinadores, NF e Agribela. E como sempre, até o próximo episódio. Boa! Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.